Estou com Cristina Cooper para mais um episódio do Bate-Papo com Mestrando. Eu sou Luiz Antônio Reis Júnior, sou mestre em Direito Internacional pela Ambra, sou procurador do município de Petrópolis e sou advogado. A Cristina, ela tem quase 20 anos atuando como advogada nas áreas de direito de família e sucessões, direito do consumidor, com especialização na área imobiliária. Ela é mestranda em Direito Internacional pela Ambra University, autora de capítulos de livros, consultora em análise de risco imobiliário e direito condominial. Olá, Cristina, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Agradeço muito por estar aqui. Cristina, por que você decidiu fazer mestrado? O mestrado, para mim, na verdade, foi um desafio, né? Desde que eu trabalhei com a área de educação, vamos do princípio, trabalhei com a área de educação por cerca de 10 anos, depois fui para a área imobiliária e migrei para a área jurídica, né? Por isso que há cerca de 20 anos que eu trabalho com a área jurídica. E eu sempre gostei muito da área de educação, mas não tinha, eu fiz alguns cursos, algumas especializações, mas nunca havia feito um mestrado acadêmico. E sempre tive essa vontade. E desde os bancos, né, desde a universidade, eu gostava, era apaixonada por direito internacional, nunca atuei na área. E pensava que um dia eu faria isso, né? Eu me desafiaria e faria o mestrado acadêmico. E a minha vida, de repente, deu uma mudada, os filhos cresceram, eu era sócia de um escritório, e, enfim, a sociedade terminou, e minha vida mudou muito. E eu resolvi que era o momento de me desafiar, né? E fazer o mestrado, seguir meu sonho. Ah, legal, Cristina. E como é que você ficou sabendo da Ambra? Como é que você conheceu a Ambra? Através de qual canal, assim? Eu conheci a Ambra pela internet, na verdade, não foi nenhuma indicação. Eu estava buscando, né, um mestrado, então eu busquei aqui no Brasil, eu estou em São Paulo, capital, né? Eu busquei aqui, olhei o que tinha, matérias, oportunidades, universidades, e aí encontrei a Ambra na internet. E quando eu li a proposta, a forma, me agradou muito, né? Me agradou muito porque, como eu nunca havia feito mestrado, eu tinha um pouco de dificuldade em falar em projeto, né? A maioria dos mestrados aqui no país necessitam que você já ingresse com um projeto, pelo menos daqueles que eu havia buscado, né? Das universidades que eu havia buscado. E eu não tinha ideia de como fazer um projeto. Embora advogada, embora atuado em tribunais, mas muito diferente. Você está numa área profissional e você está na área acadêmica, né? São formatos diferentes. Então, eu falo, como que eu vou fazer um projeto se eu não sei como fazer isso? Eu estou ingressando agora. E a Ambra me mostrou a oportunidade de que eu poderia aprender a fazer esse projeto durante o mestrado. Então, eu me encantei e me inscrevi. Legal. Cristina, a gente sabe que fazer um mestrado envolve investimento tanto do lado humano quanto financeiro. Escolher a instituição certa é um ponto crucial, né? E considerando isso, inicialmente você chegou a hesitar em se matricular na Ambra por algum motivo? Se teve algum motivo, explica para a gente qual foi. Não, eu não hesitei em nenhum momento. A partir do momento que eu encontrei a Ambra, né, como eu já mencionei na internet, e comecei a ler a respeito, vi alguns vídeos, inclusive, eu não hesitei, eu me inscrevi e mandei a documentação necessária, histórico escolar, currículo, toda a documentação para ver se eu ia ser, se eles iam me aprovar, né, a minha inscrição seria aprovada, a minha aplicação, inscrição. E passei pela entrevista, se eu não me engano, com o Francisco, e
Não hesitei não, nem em relação ao investimento, até porque eu entendo que eu sempre tive esse entendimento de que estudo, né, tudo aquilo que nos traz cultura não é um gasto, é um investimento, como você bem falou, né. Então eu olhei, eu vi que havia essa disponibilidade, eu sempre faço o planejamento daquilo que é possível, né, no lado financeiro, e eu vi que havia disponibilidade para esse investimento em estudo, em cultura, em desenvolvimento, e o tempo, como eu estava estou num novo momento meu de vida, né, ingressei no novo momento há cerca de 4 anos, eu achei que valia muito a pena, que seria algo muito bom. Então eu não hesitei, respondendo a sua pergunta mais uma vez, em nenhum momento. Legal, Cristiane. Muito legal. E o que você esperava do mestrado da Ambra antes de iniciar os estudos e depois de iniciar os estudos? Eu queria saber se as suas expectativas elas foram preenchidas, foram atendidas. Na verdade, as minhas expectativas foram extremamente superadas, né. Eu tive, assim, uma surpresa, porque o meu grande receio, na verdade, quando eu iniciei o mestrado, era se eu estava realmente apta, né. Eu não estudava, com exceção a cursos, eu não há bastante tempo, desde a época da universidade, eu não estudava dessa forma. E eu pensei: "Será que eu vou dar conta?", né, falando de uma forma "dar conta" entre aspas, "será que eu vou conseguir? Será que o desafio não é muito alto para mim? E, como será que é um mestrado, né, mesmo?". Tive o apoio dos meus filhos são adultos, né, então eu tive o apoio dos meus filhos. "Vai que você consegue, você sempre foi uma profissional muito boa, muito responsável, vai que você gosta muito de dar aula", então eu tenho como meta, objetivo dar aulas, né. Eu acho que levar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri, não só no mestrado, mas durante a vida, esse período profissional, esses anos profissionais, levar um pouquinho, ensinar um pouquinho. Então, e eu acreditava que eu tinha medo, mas eu acreditava que fosse dar certo, porque eu tinha total empenho, estímulo, e assim ingressei. E foi para mim está sendo uma surpresa incrível, né, superou muito as minhas expectativas, que essa foi a sua pergunta final, né. Superou, na verdade está superando, porque eu ainda não terminei, eu finalizei os créditos ou as disciplinas, e agora eu estou indo para o projeto e para a dissertação 1, né, e enfim, para a fase da banca de qualificação. Então, eu olhando para trás e vendo a Cristina que começou com medo, ainda tem um pouquinho de medo, não vou negar, todo desafio gera medo, né, mas a Cristina que começou, né, e a Cristina hoje, eu mudei muito no sentido de, inclusive, sentir mais segurança em atuações profissionais, me sentir mais segura, me sentir mais capaz. E então, assim, e a Ambra superou muito as minhas expectativas daquilo que eu imaginava de um mestrado. Legal você comentar isso, Cristina, porque é um sentimento muito próximo do que eu tive também. Assim, eu não sabia se eu realmente o que ia acontecer no mestrado, né? A gente fica pensando o que vai acontecer e a gente fica pensando já em como vai fazer a dissertação já desde o primeiro dia, né? E como vai fazer a dissertação, como que vai ser essa defesa da dissertação, e os professores e os colegas, e como é que vai ser isso. Eu também tive minhas expectativas todas superadas desde o primeiro momento que eu tive contato com os professores da Ambra, com o Alfredo, sempre muito bem atendido, assim, então é um sentimento muito próximo. Ó, e eu posso te afirmar que vale a pena, vai fundo e vai dar tudo certo. Cristina, Obrigada. continuando aqui o nosso bate-papo,
Agora, uma pergunta mais do dia a dia, mais profissional. Você atua como advogada nas áreas de direito de família e sucessões e direito do consumidor também. E o que o mestrado acrescentou nessa sua atuação profissional? Em questão de disciplina, né, se a gente olharmos matérias, disciplina, sendo muito sincera, são disciplinas diferentes, direito internacional e o que eu atuo, né? Hoje eu estou, inclusive, atuando bastante como consultora na área condominial e também direito imobiliário, análise de risco. Mas o que realmente me trouxe é aquilo que eu até já mencionei, né? Me trouxe muita segurança em perceber que, para mim, é um ponto principal, de que se eu estudar e eu acho que não sou eu, mas qualquer, né, profissional sério, responsável, se eu estudar e me aprofundar em qualquer matéria, eu sou capaz. Então me trouxe segurança jurídica e segurança daquilo que eu preciso fazer em qualquer disciplina. E então, assim, não foi eu não vou te dizer que foi diretamente linkado ao que eu atuo, né? Mas, assim, como estrutura, me reestruturou. Acho que essa seria uma forma mais correta de eu falar. Eu acho que me reestruturou. Legal, entendi. E a gente falando agora um pouquinho de contato com os outros mestrandos. Como que você verifica a possibilidade e a qualidade de networking no mestrado da Ambra? Então, eu achava que por ser, né, virtual, por não ter um contato direto pessoal, não seria muito possível esse network, né? Eu imaginei no primeiro momento, mas não é verdade. A gente acaba, através das aulas, das disciplinas, a gente acaba conhecendo os colegas e a gente acaba trocando, um acaba com o tempo, claro, como em todo local, como em todo lugar, até na família, né? A gente tem aquelas pessoas que a gente se identifica mais, a gente tem mais empatia, mas assim, eu acho que vários colegas, contato, network, vários colegas incríveis, pessoas assim, que eu talvez até leve como uma amizade profissional para a vida, né? Muito, muito legal. É uma coisa que eu não imaginava. Muito positivo. Para mim foi legal também. Eu estou no Rio de Janeiro, e tinha colega no Amazonas, tinha colega em Brasília, tinha gente de fora do país, tinha gente embarcado, às vezes fazendo mestrado. Então, é uma diversidade de contato que a gente pode ter com esse network, tendo uma experiência muito rica, né? Isso agrega muito, né? Pessoas de outros lugares. Foi muito legal ouvir experiências do nosso país, de realidades diferentes que eu não conhecia. Eu também fiz muito bons contatos durante o meu mestrado. É Ah, verdade. É verdade, desculpa. Isso que você está pode falar, pode falar. comentando realmente Tá bom, é verdade. O fato da gente estar conversando com pessoas de vários locais, né? Então, assim, dois colegas da Amazônia, outros de Brasília, outros de fora do país, né? Então, assim, inclusive não só esse contato, essa troca, né? E não só jurídica, mas essa troca de experiência até de vida, do local, de cultura mesmo, né? Eu acho que cultura como um todo. E é muito interessante, realmente é algo que eu acho que nos acresce muito. verdade. Cristina, durante uma conversa com o nosso diretor executivo, Alfredo Freitas, você comentou que ao ingressar no mestrado da Ambra, durante a sua primeira disciplina, você já ficou espantada com o nível dos colegas da sua sala. E que a partir disso, você focou na sua evolução. Conta para a gente um pouquinho mais sobre essa conversa com o Alfredo e sobre suas percepções ao longo do mestrado. Essa conversa foi muito interessante, foi muito enriquecedora para mim.
Foi uma conversa ao acaso que aconteceu com o Alfredo. E foi uma conversa, e pelo visto também gerou interesse do lado da Ambra, né? Porque foi muito curioso. Quando eu entrei na primeira disciplina, como eu já mencionei, né? Eu tinha muito receio, porque eu nunca tinha feito mestrado acadêmico e eu estava há um tempo sem estudar. Esses são estudos que a gente faz para casos específicos, jurisprudência, mas assim, um estudo mesmo acadêmico, né, desde a universidade. Então, eu estava com muito receio. E quando eu encontrei a primeira sala, se eu não me engano, foi do professor Tiago, né? Se tratava de filosofia, se eu não estiver equivocada. A matéria tinha a ver a disciplina com bastante envolvimento de filosofia, pensamentos filosóficos, filósofos. E eu recordava, assim, pinceladas, sendo muito sincera, eu sou muito transparente, tá? Eu recordava, assim, e eu percebi que tinha colegas, né? Tinha colegas como eu, né, ali que faziam até cara de dúvida, né? Quando o professor falava, eu falava, meu Deus do céu, tenho muito a estudar. E percebi que tinham colegas de um nível que eram professores, né? Em especial um colega, procurador regional, professor, ou havia sido a Universidade de Brasília, dupla formação também em economia. E eu falei, nossa, eu assim estou muito aquém dessa pessoa, eu vou sentir vergonha desse colega, eu vou sentir vergonha de falar. Não sinto, não sou nada tímida, né? Eu tenho facilidade em falar. Eu falei, eu vou sentir vergonha de expor a minha ideia na aula, melhor eu ficar quietinha. E quando eu tiver que apresentar o trabalho, porque nós temos, na maioria das disciplinas, nós realizamos trabalho, seja um escrito de um capítulo de livro, seja um artigo, né, um paper, um artigo, e no final, há por hábito, cada professor cria seu critério, mas apresentar isso. E eu falei, eu vou passar muita vergonha, porque simplesmente esse meu colega, alguns, mas esse em específico, ele é brilhante. Como é que eu vou apresentar alguma coisa com ele vendo? Eu não tinha nem receio do professor, eu tinha receio do colega, da vergonha que eu ia passar. E o tempo foi passando, isso me fez estudar muito, né? Eu comecei a ler muito, porque eu falei, eu tenho que pelo menos participar da aula, né? E comecei a fazer perguntinhas simples, assim, perguntas. E esse colega, acho que percebeu, né, que eu estava me esforçando muito, e ele falou, em algumas aulas, ele falou, eu gostaria de ouvir a opinião da Cristina, né, porque eu acho interessante ela dar a opinião dela. E eu falei, meu Deus, e agora? Agora eu tenho que falar. E comecei a falar, e esse colega começou a puxar a conversa na aula, né, nas disciplinas, para debater, e eu morrendo de medo de falar besteira, porque quem, né, todo conhecimento dele. Enfim, e o tempo foi passando, as disciplinas foram seguindo, né, e acho que na terceira disciplina que eu fui apresentar, eu falei, nossa, agora a apresentação, e que receio, com slide, e ele vai ver, ele está na sequência, então ele vai ver. E ele gostou muito, falou que gostou muito do meu trabalho, e se eu podia, inclusive, disponibilizar depois, né? A gente tem a primeira entrega, normalmente a segunda. Se após a segunda eu poderia disponibilizar para ele o meu trabalho. E eu olhei, né, aquilo, e eu falei, nossa, que coisa incrível. E eu tinha tanto medo desse colega, eu me achava tão aquém, continuo sendo muito aquém, porque ele é brilhante. E depois chegou em outra disciplina, ele me recomendou um livro, ele me mandou um texto. Depois, numa questão pessoal minha, eu pedi se ele tinha determinado modelo de questão de trabalho pessoal minha, se ele tinha determinado modelo para me ajudar. E assim foi. Eu preciso contar essa história, inclusive, para ele. Eu acho que ele não sabe esse detalhe, o quanto ele me ajudou, né? O quanto eu tive medo dele, o quanto ele me ajudou. E aí eu aprendi, né? Eu tinha essa noção, mas eu aprendi na prática e vivendo, contei isso para o Alfredo, que a gente não tem que ter medo e nem se comparar a um colega. A gente tem que olhar como nós começamos, né? Como
foi a Cristina que iniciou, e em que momento e como eu evoluí, a minha evolução, né? E que eu não precisava ter vergonha de me apresentar, de falar, de apresentar o meu trabalho, né? Porque o meu trabalho também tinha valor. Então foi realmente muito interessante. Eu preciso até contar isso para esse colega. Hoje ele já está na fase, já está defendendo, acho que até inclusive, quero ver se eu assisto a defesa dele com muita honra, da dissertação dele. Mas, assim, eu preciso contar e agradecê-lo, né? Porque o que foi ameaçador no início foi incentivador e mostrou o quanto eu podia evoluir, né? Me ajudou a evoluir. Então, a história é mais ou menos essa. Desculpa se eu me alonguei muito. Muito legal a história, Cristiano. Muito, muito interessante mesmo. E, inclusive, eu acho que ele vai nos assistir e, de repente, ele vai se reconhecer nessa história, né? Quem sabe ele não vai lá no futuro, nas redes sociais, e vai falar, acho que sou eu, hein, Cristiano? Obrigado pelo brilhante, mas acho que sou eu. Muito legal a história. É o Sérgio. Foi muito interessante. Eu vou falar o primeiro nome, é o Cristina, Sérgio. você cursou recentemente a disciplina. Eu acho que ele vai aumentar, mas muito legal mesmo. Depois eu quero saber quem é o aluno, porque eu também quero assistir tanto a sua quanto a banca dele. Obrigada, vai ser uma honra. Você cursou recentemente a matéria Pesquisa Acadêmica com a professora Olívia Pascoaleto e descobriu que a professora Olívia também foi professora da sua filha na FGV. Conta pra gente como é que foi essa experiência de vocês. Então, foi uma experiência, assim, muito interessante. A professora Olívia, aliás, como todos, né? A gente não leva só, eu acho que ainda estou cursando, né? Mas, assim, excelentes profissionais e, de modo geral, né? Conhecimento e muito próximos, acabam ficando muito próximos, muito queridos. Eu tenho, assim, até de falar queridos. E a Olívia se tornou uma querida. Por quê? Quando ela, na verdade, iniciou no primeiro dia do encontro, né? Eu conectei, vi que qual ia ser a disciplina, já tinha visto. Conforme eu conectei, a minha filha na época morava comigo e ela ouviu, né? À noite, minha filha estava em casa. Ela ouviu, ela falou: "Nossa, mãe", ela me mandou, né? Uma mensagem: "Nossa, mãe, ela foi professora na FGV, se eu não me engano, direito do trabalho, alguma coisa ligada à relação do trabalho. Ela foi a professora. Ela é incrível, né? Minha filha fez direito na FGV, se formou ano passado. Ela é incrível, tal. E aí, a professora Olívia, ser humano incrível, excelente professora, ser humano incrível, ela falou assim: eu gostaria que antes de iniciar a disciplina, cada um se apresentasse, me falasse alguma coisa curiosa, alguma coisa sobre si, né? Aí todo mundo falou o nome e falou o que fazia, né? A sua atividade, enfim, o seu cargo. E aí eu falei para ela: eu vou, os colegas já sabem, né? Eu sou advogada, tal, mas eu vou falar uma coisa, uma curiosidade. A senhora foi professora da minha filha, né? Porque já havia terminado a disciplina dela, né? Professora da minha filha na FGV. Mas eu não vou contar quem é, vai ter que descobrir. E ela ficou muito curiosa. Ela falou: "Dei aula para sua filha, né? Não, é uma honra dar aula para a mãe e tal, mas quem é? Quem é?" E eu acabei contando, claro, né? E a minha filha estava em casa e ela veio, apareceu, falou: "Oi, professora, tudo bem?" E tal. E ela: "Bia, que delícia, agora eu vou dar aula para sua mãe, dei aula para você no semestre, não sei se foi passado, retrasado, não me recordo." Então foi assim, foi muito próximo, né? E até o ano passado ela encontrava a minha filha na FGV, né? Minha filha estava cursando lá. E ia tomar café, lá também são muito próximos professores, não sei se eu posso estar falando isso da outra universidade, mas são muito próximos. E ela sempre falava: "E
E a sua mãe? Nossa, adorei dar aula para sua mãe e tal. Sua mãe é muito falante. Dá para ver, né? Sua mãe é muito falante e tal. Adorei dar aula para sua mãe. E eu adorei ter aula com ela é incrível. E vou convidá-la também, se ela tiver ter a honra de assistir a minha defesa. Eu gosto muito da Olivia. E é isso, essa é a história. E excelente professora, assim, nos mostrou como fazer um projeto, né? O meu medo lá inicial do projeto, ela nos ensinou passo a passo. Excelente. Essa foi a experiência com a professora Olivia, muito boa. Legal. Interessante a coincidência, né? Sim. Há quem diga que não. Sua filha ouviu a Não voz, existem provavelmente, né? Ouviu a voz e recebeu E o nome, ela ouviu o nome, né? Ela falou: eu sou a professora Olivia Pascoaleto, eu vou dar aula de. A minha filha ouviu, né? E ela falou: não, foi minha professora. Cristina, durante o seu mestrado, você teve a oportunidade de cursar 2 disciplinas diferentes com a professora Priscila Caneparo. A primeira foi Aspectos Internacionais e Contemporâneos dos Direitos Humanos e Organizações, Comércio e Novas Tendências em Direito Internacional. Comenta para a gente sobre como isso influenciou na sua escolha das disciplinas e na sua atuação no estágio docente. Bom, a professora Priscila, para mim, assim, ela foi fundamental. Todos foram, mas ela marcou, né? Há sempre aquele que marca. E ela, sobre o aspecto da didática, sobre a didática, postura, sobre conhecimento, eu gostei demais, né? Eu me identifiquei demais com ela. E quando eu fui, eu resolvi, decidi, e deu certo, né? Fazer o estágio docente. E justamente uma das matérias muito relacionada, né, com a área de direito internacional. E eu falei, nossa, eu preciso organizar como eu vou fazer. E aí eu falei, quem sou eu, né? Mas eu vou me espelhar nela, né? Já que houve uma identidade positiva, eu vou tentar, né, me espelhar nela, na forma que ela explica, na forma que ela traz. Então, e eu me identifiquei eu gostei de todas as disciplinas, eu acho que todas me acrescentaram muito. Tem uma que eu até gostaria de citar depois, que mudou minha forma de pensar, inclusive meu raciocínio na área jurídica. Talvez eu devesse ter falado isso lá atrás, mas eu vou falar depois, se for possível, se o senhor permitir. Então, assim, ela foi para mim assim meio um exemplo, né? E eu descobri que eu gosto demais da matéria. Inclusive, como eu estou indo agora para a área do projeto, para a elaboração do projeto, estou vendo temas e dentro da disciplina, dentro da área de direitos humanos, que é o que eu gostaria, provavelmente, de desenvolver a minha dissertação. Né? Então, tem um pouquinho a influência dela, muita influência dela, um pouquinho da matéria, identidade com a matéria, identidade com ela, e eu acho ela uma professora incrível, e de uma capacidade, de uma vivência, e o quanto ela é acessível, aliás, como todos os professores, mas o quanto ela é interessada no desenvolvimento do aluno, o quanto ela é interessada em indicar, né, o conhecimento de literatura que ela tem a respeito, de doutrina, de jurisprudência. Então, assim, para mim a ponto de eu estar querendo seguir a dissertação nessa área. Se ela for ver também, ela vai saber disso. Eu já havia brincado com ela, eu falei, olha, eu estou balançando muito, meu coração está balançando muito por direitos humanos, professora, e eu gosto muito da senhora, assim, da forma, da disciplina, tudo, né? Aí ela falou, então vamos ver se é possível aí a gente, se nós seguirmos juntas, mas não há nada oficial ainda, né? Ainda não há nada oficial.
Cristina, a gente falou ainda há pouco da professora Olívia Pascoaleto, você citou sua conexão também com a professora Priscila Caneparo. Agora, conta para a gente, eu te induzi nessas perguntas, conta para a gente, você, uma disciplina, um professor da Ambra que tenha te marcado. O professor Fernando Meneguin. Todos marcaram, tá? Todos. Posso citar um a um. Detalhes, assim, A análise posso citar um econômica do direito professor... faz a gente mudar muito, né? Exatamente. O professor Fernando Meneguin, a didática dele, a forma com que ele traz a matéria, e a matéria em si, assim, muda a nossa forma de pensar, né? A nossa forma de analisar. E não só uma análise exatamente, tudo bem, diretamente ao direito, mas análises de oportunidade, através de eficiência. Você pensa na eficiência daquilo, né? No resultado, se vai ser eficiente. Eu quero alcançar determinado resultado, mas aquilo vai ser eficiente se eu alcançar? Será que vale a pena? Então, assim, mudou, né? A minha filha até brinca comigo, né? A minha filha brinca e ela fala para mim, depois que a minha mãe teve análise econômica do direito, tudo ela analisa antes, né? Tudo, sim. Até na área do consumo, né? Eu acho que refletiu. Então, refletiu na vida, para minha vida, não só na questão de devo entrar com essa demanda ou não, né? Devo entrar, mas assim, na minha vida refletiu, de fato, a análise econômica do direito, e eu acho que o professor Fernando é, sim, fantástico como professor, como conhecimento, mas é difícil porque todos, né? Não tem um professor que eu possa. Tem uns que a gente, como eu falei, a gente tem mais empatia que outros. Mas, assim, todos fantásticos, todos muito envolvidos com o aprendizado, com a turma, estimulando, né? Então, fantásticos. Mas, para mim, marcou demais. A análise econômica do direito com Fernando Meneguin também marcou demais. Com o professor Fernando Meneguin marcou demais. Eu concordo em tudo que você falou sobre essa matéria e sobre o professor também. Inclusive, ele traz muito legal o ponto de vista dele de consultor legislativo, né? Eu sei que o Thiago Odon, que nós comentamos também, um é da Câmara, o outro do Senado. Se não me engano, o Fernando Meneguin é do Senado. E ele traz essa experiência também da análise legislativa, né? É muito interessante, né? Muda muito a nossa cabeça. Depois que a gente passa a ler uma lei com essa cabeça, a gente fala, puxa, será que ela vai atingir o objetivo que ela se propõe com tá aqui, né, com o texto proposto, né? Isso muda muito nossa análise do direito, a análise econômica do direito. Eu concordo plenamente contigo. Muito legal essa experiência que você teve com ele, e eu também tive, também foi essa impressão. E essa questão Cristina, a gente continua. Pode falar. E essa questão do impacto da análise que é feita, né, antes, e da análise posterior do impacto, né? Então, assim, não foi exatamente o meu artigo, não foi exatamente isso, mas eu ouvi o dos colegas e eu achei muito interessante mesmo, né? E eu acho que acrescentou para todo mundo que se empenhou. E eu, quando comecei, falei, nossa, economia, agora eu vou ter economia. Todo mundo, ou acho que todo mundo não, mas uma grande parte das pessoas que estudam, vão para a área de humanas, tem uma certa aflição, né? A gráficos, a área de exatas, então, e isso mudou muito. Isso também foi uma coisa muito interessante, né? E eu falei pro professor Fernando da primeira vez, eu falei, nossa, agora a gente vai ver grave. Ele falou, você vai ver como você vai gostar. E eu acho que nem imagino o quanto eu gostei. Adotei para minha vida. Legal.
Cristina, você cursou recentemente a disciplina Series Seminars, International Law. Como é que foi o processo de organização do evento e o que foi feito ao longo da jornada com o professor Paulo Márcio Reis e os outros mestrandos que estavam com você nessa jornada? Bom, foi uma proposta diferente, né? Quando iniciou, o professor falou, nós vamos fazer vocês vão apresentar vocês vão ter 2 avaliações diferentes. E aí todo mundo já ficou assustado, inclusive eu. A primeira vai ser, vocês vão ser mediadores, vocês vão escolher alguém que tenha um conhecimento, não precisa exatamente ser um jurista, mas alguém que tenha um conhecimento sobre determinado tema, e vocês vão convidar vamos chamar de essa personalidade, para dar uma palestra. E vocês serão os mediadores. Ok. Isso assustou. Claro, era uma proposta diferente, mas incrível, desafiadora, né? Muitos colegas que são mais tímidos, né, ficaram preocupados com isso, por estar sendo gravado, por estar mediando, isso me assustou. Mas, assim, a proposta, porque era algo diferente. E depois nós iríamos fazer um artigo, né, com características já, então, de artigo científico e seguindo normas, nesse caso da ABNT, da ABA, seguindo as normas, e para que a gente tivesse, então, agora, para que a gente envie para uma revista, após revisado, né, as revisões, a gente envie para uma revista científica para publicação, para tentar uma publicação. Então, assim, foi mais voltando na questão da palestra, que eu acho que é o ponto aí, né, da questão. Foi muito interessante, porque cada colega trouxe um tema diferente, trouxe uma personalidade diferente, trouxe um tema diferente. E cada um que eu assistia falava, esse é o melhor. Na minha opinião, na minha modesta opinião, esse é melhor. E esse colega, ou essa colega, é a melhor mediadora. Aí vinha o outro, eu falava, não, é esse o melhor. E cada um, mais interessante, é que ninguém copiou ninguém. Cada um tinha o seu próprio estilo. Cada temas assim, totalmente diversos, né? E eu gostei demais, acho que foi uma experiência inédita para mim e para os colegas, pelo que eu entendi, e que só agregou, né? Eu tive a sorte de ser a minha última disciplina, né? Foi a 8ª disciplina que eu terminei agora, né? Então, assim, foi muito interessante. Acho que é uma experiência que vale muito a pena, que a Ambra nos proporcionou e que vale muito a pena participar e se empenhar. E a sensação de que a gente não vai dar conta é só uma sensação, porque a gente dá conta sim, basta se empenhar e focar que a gente consegue. Olha só, a gente está chegando já mais para o final, mas eu tenho umas perguntas para te fazer ainda bem interessantes. Você participou do estágio docente na graduação da Ambra. Você ministrou as matérias Direito Previdenciário e Direito das Relações Internacionais. Como é que foi essa experiência? A experiência foi, já até mencionei alguma coisinha antes, né? Já dei uma pincelada aí antes, é muito boa, eu gosto, como eu já mencionei, muito da área de educação, embora eu tenha atuado por 10, 11 anos na área de educação, mas não focado, não em questão de universidade, né? Eu atuei com crianças, com uma outra área, e para mim foi uma experiência incrível. Me ajudou primeiro que eu conhecia, eu já tinha atuado profissionalmente na área previdenciária, né, mas há bastante tempo atrás, e também estava tendo, né, como eu falei, já tinha tido a questão do direito internacional, eu já tinha tido, inclusive com matérias com a professora Priscila, de quem eu me espelhei para dar essas aulas.
Tive total apoio da Lídia, do pessoal em si, da Leânia, da Lídia, tive total apoio delas. Me propuseram dar uma palestra em cada disciplina, escolher um tema, estudar, desenvolver e dar uma palestra. Fiquei com medo? Muito. Adorei. Uma experiência assim, que eu não queria que terminasse a palestra. E os alunos, principalmente de direito previdenciário, os alunos participaram, elogiaram. Eu tive uma aluna, legal porque é gravado, então vocês têm como acessar. Eu tive uma aluna que falou: professora, a senhora mudou, duas, aliás, a senhora mudou a nossa visão de direito previdenciário. A gente olhou e falou: ai, não, direito previdenciário, né? Acho que do mesmo jeito que eu pensei, não, economia, né? E assim, a senhora mudou a nossa visão. Uma delas falou: eu estou apaixonada, assim mesmo, deve estar gravado, eu estou apaixonada por direito previdenciário agora. Isso me fez muito feliz. Eu acho que se a gente consegue mudar um pouquinho que seja, né, a gente está fazendo a nossa parte. Então, assim, eu fiquei muito feliz, acho que foi uma oportunidade para mim muito boa. E mais uma vez é aquilo, quando a gente finaliza o trabalho e recebe o feedback, né, e o feedback é positivo, é muito gratificante, muito mesmo. Cristina, eu vou procurar essa sua aula de direito previdenciário para eu passar a gostar também, como as alunas gostaram do direito previdenciário. E olha que eu já estudei um pouquinho, hein? Mas eu vou procurar para eu assistir também. A palestra, eu escolhi um tema diferente, né? Pelo menos assim, mais ou menos novo, a palestra de direito previdenciário. Eu não lembro exatamente a terminologia da palestra, tá? O tema exato. Mas era o direito moral, a questão da aplicação desculpa, direito moral não, a questão da indenização na esfera de danos morais no direito previdenciário. Então, eu busquei alguma coisa nesse sentido, né? Então, para pessoas que não conseguem determinado benefício que teriam direito, então se caberia uma indenização por danos morais. Então eu entrei nessa discussão que não é um tema tão comum, né? Tratamos também da reforma. Reconheço que eu tive que estudar bastante a reforma e só me fez bem estudar a reforma aí previdenciária, né? E, enfim, mas foi muito bom, desafiador e muito bom. Eu acho que cada vez que a gente, Muito sou legal. professor, né? Cada vez que a gente dá aula, a gente ensina e aprende muito, e muitas coisas, muitas coisas, a lidar com muitas situações também, né? É muito bom. É interessante você falar isso, porque tanto quando a gente prepara uma aula, ou quando a gente participa de uma banca de mestrado, uma banca de graduação, uma banca qualquer, e às vezes a gente até tem proximidade com o tema, mas se aprofunda, né, para dar aquele retorno ao aluno, aquela pessoa que fez o trabalho, é muito enriquecedor, né? Você sente o retorno disso para você, né? Não só para quem apresentou, mas para a gente, né? E é muito legal, né? Essa troca é muito legal, né? E os alunos, a gente percebe que eles olham com vontade de aprender, e a gente com vontade de ensinar. Eu acho que as coisas se conectam e acaba sendo uma experiência interessante para todo mundo, né? Exatamente. É bem isso, professor. Cristina, e você acha que está valendo a pena fazer esse investimento, tanto humano quanto financeiro, do mestrado? Você acha que está valendo a pena esse tempo que você está gastando? Eu acho, professor, que o senhor já sabe essa resposta, mas vamos lá, depois de tudo que eu já contei, né, que na verdade mudou a minha forma de pensar, mudou a minha segurança, né, minha segurança em atuar, em perceber que claro, eu acho que todo ser humano tem limites, né, nós temos limites, mas
eu acredito muito que nós colocamos o nosso limite e que cada um pode evoluir muito, né? Então, para mim, é um investimento, investir em educação, investir em cultura é algo que vale muito a pena. Eu acho que é uma das coisas que vale mais a pena, né, nessa vida. Isso eu passei muito para os meus filhos, inclusive, né, na esfera familiar, que uma das coisas que mais vale a pena é educação, é cultura, e também a gente tentar compartilhar um pouco disso com os outros. Não adianta a gente também só adquirir e guardar para a gente, né? Ou só colocar em determinado momento em um trabalho. A gente precisa compartilhar isso, né? Eu faço alguns trabalhos voluntários, isso eu não mencionei. Eu sou voluntária em algumas atividades e eu tento devolver um pouquinho daquilo que eu tenho. Eu chamo privilégio. Existe um esforço, mas existe o privilégio de poder estar estudando, né? Então eu acho que eu sinto uma obrigação de devolver um pouquinho isso para a sociedade, da minha forma, dentro do que me é capaz, dentro do meu trabalho. Então, respondendo, vale muito a pena. Acho que uma das coisas que mais vale a pena na vida é a gente investir em estudo e cultura. E nesse cultura eu coloco um pouquinho assim de viagens culturais, né? Porque eu tive a oportunidade o ano passado, e esse ano vou de novo. Eu fui para a Haia, para Den Haag, porque me aguçou tanto, a professora Priscila me aguçou tanto a curiosidade de conhecer o Tribunal Penal Internacional, de conhecer a corte, que eu falei, eu vou viajar. E eu fui, e não tive a oportunidade de assistir um julgamento, uma sessão, porque eu tinha que me inscrever com muita antecedência, enfim, mas só conhecer o espaço, conhecer o local, conhecer como é feito, foi enriquecedor. E para mim isso também foi um investimento em cultura, e que saiu. Eu não pensaria, antes do mestrado, em ir para a AIA para conhecer o tribunal, né? E esse ano eu me inscrevi e não vou fazer outras coisas junto, conhecer outros locais, mas eu vou novamente porque eu fiquei encantada, e isso eu acho que é um investimento também em cultura, e que através do mestrado, através do conhecimento da importância, né, eu vou para Nuremberg, porque eu quero conhecer um pouquinho mais, eu já li bastante, né, e tudo isso, por mais que eu tivesse noção, mas todo esse estímulo à cultura e ao conhecimento veio pelo mestrado, né? Aguçou a minha vontade de estudar mais. E uma coisa que eu falei para o Alfredo, né? E ele falou que é natural. Eu falei, eu fico muito assustada, porque eu percebo que quanto mais eu vou estudando e lendo e conteúdos, disciplinas diferentes, eu percebo que menos eu sei, que eu tenho muito a saber. Eu falei, eu fico muito assustada, porque eu quero mais daquilo, né? E ele falou, isso é natural. O caminho é esse, você está no caminho certo. Aí eu fiquei um pouquinho mais tranquila. Então vale muito a pena, respondendo, muito a pena. É um investimento que eu acho que a gente tem o melhor retorno possível, que é no nosso crescimento pessoal. Eu concordo com tudo, Cristina. Achei que a Ambra, para mim também, foi muito enriquecedor. Conhecer todos os professores, a gente poder aprofundar em alguns temas, né? Dá vontade de aprofundar em muito mais, né? Eu durante o mestrado, também em Direito Internacional, eu pedi para o Alfredo para eu poder fazer uma matéria de compliance, que eu falei, puxa, Alfredo, deixa. Ele deixou, eu consegui fazer uma matéria de compliance, foi muito interessante. Fugi um pouquinho, né, do Direito Internacional, mas eu consegui. E a gente fica sempre tentando buscar uma informação, e as informações vão chegando, e a gente leva tempo para processar isso tudo, né? Mas Sim. Eu concordo plenamente que o investimento vale muito a pena. A gente já falou de muita coisa boa da Ambra, a gente comentou de vários professores, de várias disciplinas legais, alguns momentos
marcantes para você? Você citou a Ania, você citou a Lídia, que para mim também foram muito importantes durante a minha jornada. Sem elas, a gente fica 4 horas, né? A gente manda uma mensagem, a mensagem já logo retorna, né? Com a Preciso citar informação a que a gente professora precisa. Camila também. Alfredo, Você diz. citando muita gente. Acho que a internet não está muito boa, professor. Eu não consigo lhe ouvir, está congelando um pouco a imagem. Está congelando um pouquinho a imagem. Então, Cristina, está me ouvindo? Oi? Agora estou. Agora estou. Tá, que bom. Vou voltar um pouquinho, porque já falou de muita coisa boa da Ambra, já falou para mim pessoas, falou das suas experiências, e a gente falou do staff da Ambra, que está sempre pronto para nos atender, que é muito importante também na nossa passagem do mestrado. A gente precisa não só dos professores, do Alfredo, mas também da Lídia, da Leânia, que me atendem muito bem, mas vai ser difícil você responder essa questão, porque a gente já falou de tanta coisa boa que eu quero ver você achar essa resposta. Para você, o que tem de melhor no mestrado da Ambra? Como a pergunta está difícil, eu vou inverter a pergunta. Se o senhor tivesse me perguntado qual a crítica que eu faria, eu falaria que eu teria muita dificuldade em fazer uma crítica, porque os professores são incríveis, dedicados, cada um à sua forma. O atendimento, inclusive, não posso deixar de falar da professora Camila, que também, assim, me deu uma aula lá no início, me explicou, sempre atenta. Então, assim, muito atenciosos, preocupados mesmo, mandam mensagem, às vezes te falando, olha, você precisa fazer isso, você precisa apresentar aquilo, você precisa... Então, assim, eu teria dificuldade em fazer uma crítica. Talvez, que eu inverti sua pergunta, né? Talvez a crítica seria uma coisa que não é muito viável, mas já que eu teria que fazer uma, seria a falta, a inexistência, não a falta, de um contato entre todas as pessoas presencial. O que não é possível, porque tem uma pessoa que está longe. Eu sei que existe a conferência, inclusive eu não tive, esse ano eu não fui, era a formatura da minha filha, bem na data uma dos dias da conferência, em Orlando. Pretendo ir, estou organizada, porque o ano que vem eu quero participar. Mas a maioria dos colegas não vão, por questões pessoais de cada um. Então, eu acredito que o que falte mesmo, né? Não falta conhecimento, não falta disponibilidade, não faltam pessoas com boa vontade em ensinar, em administrar, em cuidar, né? Porque eu me sinto assim que muitas vezes estão cuidando de mim, né? Eu estou sendo cuidada e encaminhada, sabe? Você vai sair um pouquinho do trilho, já não, é aqui, ó, vem para cá. Então, assim, eu acho que a minha única crítica seria nesse sentido, de faltar esse contato que fosse uma vez mais com os colegas, né, presencial com os colegas. Claro que isso dependeria de nós mesmos e a distâncias e, enfim. E com as próprias pessoas, né, conhecer os professores, porque acabam sendo muito queridos e muito próximos. Mas, assim, o que tem, voltando à pergunta inicial, o que tem de melhor, eu acho que é ensinar para gente, pelo menos para mim, né, o caminho, né, qual o caminho a seguir.
Eu acho que num momento onde eu estava pessoal, agora eu vou falar do momento pessoal, onde eu estava um pouco perdida, eu encontrei um caminho. E encontrei pessoas que me ajudaram a me colocar nesse caminho, que é o caminho da cultura, do estudo. Então, assim, que se preocupam, que cuidam, que estão sempre presentes, que então, para mim isso foi ou foi e é fundamental. Legal. Cristina, eu não tenho mais pergunta a fazer, só tenho a te agradecer. Foi um momento muito legal compartilhar, de fazer essas perguntas e ouvir suas respostas. Me anima ainda mais a voltar a escrever artigos e continuar planejando minha vida acadêmica. Vem em você esse brilho todo, que eu também eu já passei por esse momento e é muito especial. Aproveita bastante, parabéns. Continua firme aí, que agora falta só um pouquinho, mas é muito válido, vale muito a pena. E eu espero a gente, não sei, quem sabe a gente não se esbarra aí pela Ambra, não com esse contato físico que você falou que realmente faz falta, mas a gente online, a gente não se esbarra e a gente não faz mais um evento juntos. Muito legal, obrigado pela oportunidade. Ambra, obrigado pela oportunidade. Alfredo, Leânia, Lídia, todo mundo, obrigado. Queria só agradecer também, queria lhe agradecer pela atenção, pela oportunidade, né, de estar contando um pouquinho aqui da minha experiência, e você que está me ouvindo, e também essas palavras de incentivo, suas palavras de incentivo. Agradecer a Ambra, né, por estar me fazendo presente sempre, participando de eventos, eu fico muito feliz com isso, muito honrada, na verdade. Agradecer ao Alfredo e a todas, a Lídia, a Camila, a professora Camila, e a todos, né, a todos os professores que fizeram parte, a todos que já fizeram parte, ao Francisco, e a todos que já fizeram parte desse meu caminhar até agora, né? Eu só tenho a agradecer, de fato, eu só tenho a agradecer, e no momento ali agradecer, de coração. Obrigado, eu também agradeço.